Olá, bom dia Lagoinhas, bom dia região, bom dia Bahia, bom dia Brasil, que está ligado a partir de hoje no programa Central do Esporte, que hoje nós estamos aqui fazendo um programa extra, dizer assim, porque segunda-feira vai estrear o programa Central do Esporte, aqui na TV Alagonete, a partir de segunda-feira às 18 horas, falando tudo do futebol, da Bahia, do Brasil e do mundo aqui, com vocês aqui na Alagonete, já que tem no rádio às quintas e a sexta, vem agora na Alagonete, de segunda a sexta, programa Central do Esporte. Vamos falar tudo sobre futebol amador, sobre futebol profissional, e vamos detonar todos os esportes aqui, verdadeiramente aqui no programa Central do Esporte. E hoje, que é um exclusivo, um programa exclusivo, nesse sábado, nós vamos ter aqui em Alagoinhas hoje uma grande peneira de atletas de Alagoinhas e de toda a região que queiram participar. E está aqui hoje o nosso convidado, o Beto, que vai falar sobre futebol infantil, juvenil, sobre futebol de base. Vamos também dar um toque sobre intermunicipal e vamos dar uma geral, sim, no futebol. E primeiramente dar o bom dia ao nosso amigo Beto, que está aqui nos visitando em Alagoinhas, para essa grande peneira hoje, lá na Conceição da Catuense, a partir das 13 horas, vocês lá, vai ser, o garotada aí vai ser, por esse olho clínico do Beto, aí com a oportunidade de estar podendo aí jogar em grandes clubes do futebol brasileiro, Abraço também para o nosso amigo Giovanni, essa pessoa que vem fazendo um bom trabalho aqui em Alagoinhas, tanto ele como o Cid, como o nosso amigo Cosme aqui na cidade próxima, em Aramari. Então a gente manda um abraço para toda essa galera também de Aramari, aí com esse grande trabalho com o Jorge Natal, com o nosso amigo Cosme, também dá um abraço também ao seu Manuel do Botafogo, que faz esse trabalho maravilhoso também com a garotada em Santa Terezinha, nosso amigo Pavio, entendeu? Então a gente queria dar um abraço para todas as pessoas que fazem o futebol amador de nossa cidade. Então recebeu aqui o nosso amigo Beto e bom dia, Beto. Bom dia, Paulo, bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês na Alagonete, oficial, e falarmos de esporte, porque Alagoinhas realmente é uma cidade que é referência nacional. Aqui já vários jogadores surgiram dessa terra maravilhosa e a região é muito próspera, Então é muito importante que constantemente a gente esteja passando por aqui, porque das últimas vezes que nós estivemos aqui, já alguns jogadores estão encaminhados em grandes clubes do futebol brasileiro, E hoje esperamos não ser diferente. Acredito que o trabalho que você mencionou aí dos professores da região é de fundamental importância, para alavancar as divisões de base aqui em Alagoinhas, até porque acho que clubes como o Atlético de Alagoinhas ou a própria Catuense, elas têm que resgatar esses trabalhos de base, porque é nas divisões de base que surgem os grandes valores e serão jogadores que terão identidade com a terra, o que é mais importante, Então, mais uma vez nós estamos aqui a convite do professor Giovanni e acredito eu que hoje, a partir das 13 horas, eu quero ser surpreendido, que acho que essa é a grande palavra no futebol, quando você se surpreende com o jogador, porque às vezes o jogador está no anonimato, chega um treinador diferente e muda tudo no cenário daquele clube, E aqui não vai ser diferente. Muitas vezes o guri está acomodado aqui em Alagoinhas, só vai no baba, poucas vezes vai na escolinha, mas quando surge uma oportunidade nesse nível, a gente espera que eles abracem, Abracem e levem essa oportunidade, para os clubes que forem, com determinação, com seriedade, com gana para vencer, com humildade e principalmente respeito, porque o respeito é fundamental para o sucesso de qualquer ser humano. Então, Paulo, a nossa ideia é essa hoje, buscarmos valores aqui em Alagoinhas, a faixa etária que nós estamos buscando, jogadores agora entre 10 e 16 anos, porque o mercado está absorvendo muitos jogadores nessa idade, e acredito eu que vai ser preciosa, a nossa visita aqui hoje a Alagoinhas, e quero mais tarde, divulgar na imprensa local, que daqui nós vamos encaminhar vários e vários jogadores nessa nova oportunidade que está sendo dada aqui em Alagoinhas, nesse dia de sábado. O que é que você vê hoje, Beto, esse trabalho de divisão de base, de resultados, tanto para as equipes, tanto para os atletas? O que é que você vê nessa questão hoje, o futebol de base? Olha, Paulo, o futebol de base ele tem sido bastante valorizado, No Brasil, o pessoal tem despertado, os clubes têm feito grandes investimentos. A exemplo de Atlético Paranaense, que hoje tem talvez o maior CT
talvez seja o clube de mais projeção na América Latina. Os resultados ainda não apareceram, mas acredito eu que a médio prazo vai surgir os efeitos da administração Mário Celso Petralha, né? É um visionário do futebol. Eu tive esses dias visitando o CT do Caju, eu tive na Vila Belmiro também, conheço muito bem o CT do Grêmio, né? Um pouco do CT do Flamengo também, que renovou as suas instalações. Estive no CT do Joinville. Tudo isso eu vou fazendo visitas técnicas, mas realmente o que me surpreendeu é o avanço, o passo que foi dado no Atlético Paranaense. Tanto é que eu acho que seja o clube hoje que mais revela jogadores nas divisões de base. Pra você ter uma ideia, no último jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, boa parte dos jogadores que estavam em campo eram oriundos das divisões de base. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito e está tendo retorno para o clube. E a gente espera justamente isso, porque clubes formadores nós temos em mente, temos aos montes no Brasil. O Flamengo também é um exemplo prático. Também no último domingo tinha o Lucas Paquetá, tinha o Lincoln, tinha os dois zagueiros, o Léo Duarte e o Truller. Deixa-me ver mais. Enfim, são clubes assim que tem uma projeção fantástica. Agora o Santos fez a maior negociação, talvez, do futebol brasileiro depois da era Neymar, o jogador Rodrigo, né? E infelizmente os clubes do Nordeste não apontaram para esse caminho, o que me preocupa bastante. Roberto, você acha que hoje o resultado para as pequenas equipes é fazer esse trabalho de base? É justamente isso, Paulo. Nós ontem conversávamos aqui no seu programa na rádio, e o que nós estamos atentando e o que nós queremos é que os clubes menores comecem a despertar esse interesse pela base, porque clubes que querem ter resultado imediato, né? Por exemplo, eu não sei se é a realidade do Atlético de Alagoinhas, mas eu vou citar que se eu estiver errado você me corrige. O Atlético subiu para a primeira divisão, né? Então o Atlético ele vai vislumbrar um novo horizonte. Então, desde já que ele está na primeira divisão, ele tem que começar a reforçar nas suas divisões de base, tem que começar a recriar, remontar essa divisão de base, para que daqui a 1, 2 anos, um jogador desse seja revelado e ele tenha a possibilidade de dar sustentabilidade à equipe profissional através desse jogador que foi revelado na sua divisão de base. O que é que os clubes fazem hoje? Muitas vezes, agora o Rodrigo, eu vou te citar um exemplo prático, é um jogador que no ano passado eu tive praticamente para ser negociado por mim, que é o Everton Felipe, do Sport, que agora se encontra no São Paulo. E o Everton foi vendido agora, me parece, a 6 milhões de reais, um percentual dele que o Sport vendeu. Esses 6 milhões de reais conseguiu pagar boa parte dos salários dos jogadores do profissional que estavam em atraso, né? Então, se o Atlético, a Catuense, os clubes menores de menor expressão da Bahia começam a fazer esse trabalho de base, eu tenho certeza que vai surtir efeito e vai ser muito interessante para o futuro do clube. Até porque você vai estar fazendo com que os jogadores da região criem identidade com o clube, comecem a gostar do clube, levem o nome do clube lá adiante. Porque é aquilo também que eu comentei ontem, começar a fazer o contrato de formação de atletas, né? Tem a lei de solidariedade que a FIFA lançou há anos atrás, né? E os clubes são beneficiados a vida inteira. Se um jogador desse for vendido lá do Chelsea para o Manchester, um exemplo, o Atlético de Alagoinhas vai ter o seu percentual. Um exemplo prático que foi dado ontem até pelo professor Antoninho no seu programa é a questão do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho ele foi vendido agora do Liverpool para o Barcelona, e o que o Vasco ganhou com essa transação foi um montante bem maior do que foi ganho na venda do Felipe Coutinho. Então a questão é que a saída hoje para as grandes equipes também, que vem sempre fazendo esse trabalho, a divisão de base é a importância maior hoje para qualquer equipe. Sem dúvida alguma, Paulo. Eu vou citar aqui 3 exemplos. O Flamengo hoje tem o Paquetá, que é o garoto que está em evidência a nível nacional, a nível mundial. Se o Flamengo hoje vender Paquetá, ele vai receber uma quantia astronômica. Se o Flamengo vender o Lincoln, vai receber uma quantia astronômica. O Santos vendeu o Rodrigo agora, o Santos faturou uma quantia astronômica. O Grêmio vendeu o Arthur agora para o Barcelona, faturou uma quantia astronômica. Então, nós temos que começar a pensar dessa forma. E como é que pode essas pessoas... você acha que não precisa ter uma questão de um seminário, alguma coisa, para tentar convidar presidente de clubes, essas coisas, para informar que hoje o resultado mais rápido para uma equipe de futebol, principalmente de pequeno porte, é a base? Você acha que não precisa ter esse encontro, esse diálogo entre dirigentes de clubes pequenos? Porque você pode olhar, Beto, que normalmente você está vendo cada vez mais no cenário brasileiro os times pequenos se acabando.
Você vê hoje na Bahia, poucos times, né? Sobrevivem, né? E a maior dificuldade, como o próprio Atlético passou 5 anos para voltar à primeira divisão do Campeonato Baiano. Eu acho, Paulo, que o que falta aos clubes de menor porte, digamos assim, é um planejamento. Não adianta só você investir em jogadores, investir numa comissão técnica, 2, 3 meses nessa competição. A gente sabe que é muito difícil a manutenção de um clube, né? Nós temos hoje aqui um exemplo prático em Alagoinhas. Eu tive, na última avaliação que eu tive aqui, eu tive no CT da Catuense, eu fiquei assim, boquiaberto com a estrutura que a Catuense dispõe, né? Uma bela estrutura de alojamento, de campos, de toda a logística que um clube precisa. Infelizmente a Catuense não está usando aquele espaço que ela tem para desenvolver uma atividade que pode dar um grande retorno para ela. Eu não sei quais os motivos, né? Mas isso eu vou conversar depois com o Betinho, né? Nós temos aí algo agendado para discutir. E o que é que precisa ser feito, Paulo? Que nós conversamos ontem também. Você investir no gerenciamento do processo extracampo. Se você não tem um gerente, se você não tem um executivo, que é o nome usado hoje no futebol, que tem os canais, que saiba lidar com jogadores de divisão de base, aquele cara que tem a noção exata do que vai ser feito no trabalho, você tem uma comissão técnica preparada, você tem preparadores físicos preparados para desenvolver um trabalho com as divisões de base, que é totalmente diferente, é bem diferente o trabalho da divisão de base com o profissional, entre aspas, né? Ali você vai começar a fazer um processo de intervenção na vida do jogador para que ele entenda, e quando ele chegar no nível profissional, que hoje a exigência no futebol é muito grande, o jogador chega aos 16 anos, quando ele tem um potencial acima da média, os clubes já profissionalizam. Então, o nível de competitividade no mercado é muito grande. Então você tem que ter todo um lastro, todo um aparato para dar condições a esse jogador, para ele chegar em condições no profissional para, de repente, ele ser negociado com o clube da Europa. Foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior. O que os caras estão fazendo hoje? Eles vêm aqui no Brasil, prepara o jogador, compra o jogador, que compra até a preços razoáveis, deixa o jogador adquirir a maioridade, né, chegar aos 18 anos, para depois levar a um clube. E nesse clube aí sim ele vai sofrer, ele vai ter a maturação final dele, né, em todos os aspectos. Você vê o Vinícius Júnior, ele foi muito bem na pré-temporada do Real Madrid, mas a administração do Real Madrid acha que ele ainda tem que passar por um processo de adaptação maior a nível de Europa, que a competitividade lá é diferente, o sistema de jogo é diferente, as exigências são maiores, né? Então, possivelmente o Vinícius vai ser emprestado para um clube lá da Espanha, um clube ligado ao Real Madrid, para adquirir uma melhor condição, né? Não é uma condição técnica, porque tecnicamente ele é fantástico, mas ele vai ter que se habituar ao jogo europeu. Aquelas adaptações normais, que, isso, no caso o atleta idioma, cultura, ambiente e principalmente a questão de esquema tático, porque a cobrança lá fora ela é bem maior, é muito maior do que no Brasil, né? Eu vou te dar outro exemplo prático. Até esses dias teve muitas memes na internet, muita brincadeira. O Felipe Viseu foi para a Udinese, né? Foi contratado pela Udinese. Em menos de um mês, na pré-temporada, o Felipe Viseu perdeu 6 quilos de massa. Aí o pessoal até estava brincando. O Flamengo é a casa de mãe Joana. O cara lá come, dorme e joga. Lá na Europa é diferente. O jogador, o tempo todo, ele tem que estar buscando resultados. Ele é monitorado diariamente. Quem está fazendo muito bem isso no Brasil, volto a dizer, você precisa, Paulo, conhecer a estrutura do Atlético Paranaense. Me encantei. Foi uma coisa assim que eu pensei até que estivesse na Europa, pelos padrões de administração do clube, pela seriedade com que é conduzida a divisão de base do Atlético Paranaense, não desmerecendo as demais divisões, que eu sei muito bem que o gerenciamento nos grandes clubes e até em clubes de médio porte são de um nível elevadíssimo, né? Nós temos aqui no Nordeste, nós temos Bahia e Vitória, que tem um trabalho fantástico, mas ultimamente tem revelado pouco, né, o que me entristece. Você pega o elenco do Vitória hoje, por exemplo, que é um clube formador, um clube que sempre negociou jogadores, você não vê os jogadores da base praticamente atuando no time profissional. Jogadores trazidos de outros estados, trazidos de outros países, tá entendendo? E a partir do momento que o Vitória começar novamente a colocar jogadores na divisão de base, ele vai criar identidade novamente com a torcida, assim também o Bahia. Ele vai dar chance aos meninos da base, vai estimular os garotos da base, que é o importante. Ó, o Gel está jogando lá no time profissional, daqui a pouco somos nós. Ele tem que ter uma referência. O Bahia já está um pouquinho mais avançado do que o Vitória. Inverteu, né? Antes era o Vitória quem revelava muitos jogadores. Mas a questão, rapidamente, Beto, né, cortando seu raciocínio, a questão que eu sempre disse do Bahia, do Vitória, que depois, né, para mim, que teve
teve aquela passagem do Nilton Mota, que ele saiu na época do Vitória, né? O Nilton Mota foi para o Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. O Bahia Vitória se tornou assim, com aquela mesma pegada que era antigamente, com base. Botou algumas pessoas para ver se dava certo, fez alguns testes e não casou a coisa, não andou da maneira que era para andar. E por si foi se acabando aquela questão do cuidado da divisão de base, tanto do Bahia como do Vitória. Então eu acho que, como você tocou aí no assunto, é importante botar pessoas capacitadas para trabalhar com divisão de base. Às vezes, hoje em dia, o cara, porque deu 2 chutes na bola, acha que ele não deve se qualificar para trabalhar com base. Ele tem que se qualificar, não é porque ele jogou futebol que ele vai ser sempre ficar naquela mesma coisa. Então ele tem que procurar se qualificar. Então está aí a qualificação para todo mundo, a CBF dando curso. O mercado é exigente, Paulo. Cada dia mais você tem que ser melhor, né? Eu sei que o jogador de futebol ele leva vantagem sobre o professor acadêmico, digamos assim, porque ele já jogou lá dentro do campo, ele sabe as dificuldades que acontecem nas 4 linhas. Mas os estudiosos eles estão cada vez mais tomando conta do mercado, né? Eu vou te citar alguns exemplos práticos aí. Nós temos aí o Guto Ferreira, que foi treinador do Bahia aí por muito tempo, é um estudioso, hoje está na Catuense. Nós temos o próprio Thiago Nunes, né, que é um estudioso também, está comandando o Atlético Paranaense. O Anderson Moreira, né, que está aí no Bahia, é um estudioso também, está comandando o Bahia. O Marcelo Cabo, que está no CSA fazendo um belo trabalho também, é um estudioso. Né? O Pérez Chambusca, né, o Pequinho, que se consolidou no futebol lá do Japão. E assim, uma coisa também que tem esse menino também do Flamengo, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que eu ia tocar nesse ponto e você antecipou. O que está acontecendo muito é a transição dos treinadores de futsal para o futebol de campo. O futsal ele tem uma importância fundamental no processo de desenvolvimento do garoto. Os clubes hoje estão pegando as escolinhas com jogadores de 5 a 13 anos, o Santos faz muito bem isso, e colocam no futsal. Ali o guri vai... porque o futsal é um jogo muito intenso e onde tem um contato, você tem um contato com a bola a todo instante. Ali você vai ter... É mais dinâmico, né? A dinâmica do jogo é bem diferente do futebol de campo, né? E pelo espaço ser menor, né, os caras estão valorizando muito. Pra você ter uma ideia, eu comentava com um amigo, uma semana depois da Alemanha ser eliminada na Copa do Mundo agora, onde é que aconteceu a Copa do Mundo? A Copa do Mundo de agora aconteceu em que país? A última Copa do Mundo que a França foi campeã foi na Rússia, né? Na Rússia. Uma semana depois, a Federação Alemã ela contratou 4 técnicos de futsal do Brasil para já irem para a Alemanha para ministrar cursos de futsal para os professores das divisões de base. Inclusive um desses técnicos que está indo para a Alemanha é meu amigo, o professor Rubio Guerra, né? Ele que implantou futsal no Canadá, ele que chegou na Espanha, implantou futsal, digamos assim, levou nomes brasileiros para reforçar o futsal da Alemanha, ou o futsal da Espanha, como Choco e outros, né, que foi muito bem a Alemanha. Depois ele foi para os Emirados Árabes e lá ficou por 10 anos. Então, os caras enxergam rapidamente onde é que está o erro. Eu disse aos amigos, olha, não se enganem se a Alemanha em 2022 chegar à final com a Itália. Se vocês puderem gravar esse programa, gravem e vejam daqui a 4 anos o que vai acontecer lá no Catar. Por quê? Porque esses times, eles se reinventaram. Eles se reorganizaram. A Alemanha, a Itália, tetracampeã mundial, ficar fora de uma Copa do Mundo é uma coisa dificílima de acontecer. Mas eles aceitaram, eles assimilaram. E quando o europeu ele é diferente do sul-americano. Né? Ele erra, ele concorda que aconteceu o erro e ali ele vai estudar onde ele errou para melhorar no futuro. Então, como houve esse erro por parte da Itália e da Alemanha, né, ser desclassificada prematuramente na última competição, eles vão se reinventar. E com certeza eles virão mais fortes. Além de Alemanha e Itália, nós temos uma Bélgica aí que deu um salto muito grande no futebol mundial. Sabe o que é o futebol brasileiro, Beto? O futebol brasileiro ficou para trás, né, Paulo? É justamente isso. Eu gostaria muito, né, que os clubes brasileiros, né, tivessem como exemplo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense e o Flamengo e o Santos, porque são escolas assim que estão em processo de evolução constante.
né? Não custa nada nós termos humildade, sairmos lá para ver como é que está sendo desenvolvido o trabalho. O São Paulo também faz muito bem isso. Tudo que é bom ele tem que ser copiado e melhorado. Eu tenho essa filosofia de trabalho. Se eu vejo que você trabalha bem, eu quero o profissional do bem do meu lado. Eu quero o profissional que venha desenvolver comigo o que eu não sei fazer. E dali eu vou aprender com ele e vou tentar associar uma coisa com a outra. Eu acho que o importante, não só no futebol, como na vida da gente, no dia a dia, se você tem pessoas do bem que te acompanham, pessoas do bem que te auxiliam, que te mostram onde você está errando, a sua tendência é crescer. Claramente. Mas se você tem aquele cara que é negativo, pô, você fez errado, não vai melhorar. Só que no caso, aceitar elogios. Se você tem pessoas que gostam de ser sempre elogiadas, quando é criticado em qualquer forma, acha que você está fazendo mal, está querendo o mal dele. E quando você está falando para o bem, as pessoas às vezes não querem assimilar, não querem colocar na cabeça que você está querendo que ele melhore para ter um resultado melhores na frente. Na frente. É porque é justamente esse ponto aí que eu acho que é importante. Você falou no Newton Mota, né, há poucos instantes. Você tem que ter pessoas que pensem da forma que Mota pensou. E isso há 20 anos atrás, Mota já enxergava a atualidade no futebol brasileiro. Era mesmo. Já enxergava. Basta você ver a quantidade de jogadores que o Vitória revelou naquela época. Posso te citar aqui alguns nomes. Matusalém, que hoje acho que está no futebol dos Estados Unidos. O Dida, goleiro. O Fábio Costa, goleiro. O Nilson, goleiro. Dedmar, Rubem, Tássio, Fernando, foram tantos jogadores. Esse Rubens, é o lateral esquerdo. Jogou comigo na época, eu estava no Cruzeiro de Cruz das Almas, que eu fui tirar o Cruzeiro naquela época da situação ruim, para cair para a segunda divisão. E tive a oportunidade de jogar com ele, com o Arlen, também que chegou a jogar no Bahia. Sim, sim. Arlen, jogou no futebol sergipano. Ele é, se não me engano, da ilha de Taparica, né, dessa região. E tive a oportunidade de trabalhar com os jogadores lá também. Porque é importante a gente ter pessoas que tenham a noção do que é divisão de base, né? Como eu te falei anteriormente. Hoje as divisões de base, elas estão, dos grandes clubes, elas têm um aparato assim fantástico. É psicólogo, é assistente social, é fisiologista, é um personal trainer só para aquele jogador, é exercícios específicos para o jogador desenvolver. Mas hoje tem gente que fala, viu, Beto, né, cortando, o futebol hoje está muito cheio de mimimi. Antigamente o cara chamava, conversava com o jogador, é 4-4-2, vai lá, instruir o jogador. Tem muitas invenções. Que existe ainda, que eu acho que o futebol não pode inventar muito. Eu acho que o futebol, quanto mais hoje você ser simples para o atleta de futebol, é mais fácil ver a evolução do atleta. Agora você tem que corrigir e tem que cobrar, normalmente. A evolução do futebol, a evolução científica do futebol é uma coisa interessante, né? O cara fala, o jogador antigamente ele não se contundia, né? Hoje ele se contou demais, né? Mas é um lendo engano, o jogador se contundia, né? Mas hoje a carga de trabalho que é aplicada aos jogadores é bem diferente. Ontem eu conversava com o Giovanni, a questão do Emerson, jogador da escolinha dele, que está no Grêmio, por sinal muito bem, na categoria sub-17. Ele foi para ser apresentado na sub-17 e acabou ficando na equipe de transição do Grêmio, na equipe sub-20. Ele tinha uma realidade aqui em Alagoinhas, né? Chegou lá em Porto Alegre, o clima frio, uma série de fatores, e o Grêmio viu que o cara tinha potencial, começou a fazer um trabalho de orientação individual com o atleta. Ganhou massa muscular, trabalho de velocidade diferente, enfim, aquelas condições que são exigidas, né, para que ele realmente seja um jogador a nível de Grêmio. O que aconteceu com o Emerson? Adquiriu uma canelite, que a gente aqui conhece como tendinite. Né? Dor aqui nessa região da canela, como a gente fala no popular, né? Então, é justamente isso. A carga de trabalho, os métodos de trabalho hoje são diferentes, entendeu? E antigamente o cara, por exemplo, você tinha um problema no joelho, o cara quer jogar, vai lá, mete uma infiltração no jogador. O cara vai e joga. O cara vai e joga. Ele jogou, 2 dias depois o cara começa a sentir a mesma dor, outra infiltração. Aconteceu isso muito na época de Garrincha e de tantos e tantos outros jogadores. Hoje o jogador sentiu uma dorzinha, já vai pro DM. Ali já é uma preocupação. E quando o jogador é de nível alto, tá entendendo? Padrão assim, padrão Europa, vamos falar dessa forma, a preocupação é bem maior. Ali vai ter um fisiologista, vai ter um fisioterapeuta, o médico vai estar acompanhando ele a cada minuto, um monitoramento constante, né? Porque hoje esses jogadores viraram moeda de troca. É aquela coisa, né? A valorização é outra hoje. No mercado, hoje o jogador de futebol
você bota na vitrine várias equipes, vários empresários, tu tá sempre em cima da questão do atleta, então é diferente. O investimento é altíssimo, Paulo. É complemento vitamínico, é uma série de fatores extracampo e quando você vê que o jogador tem potencial, o clube investe assim quantias consideradas altíssimas, né, para que ele adquira o padrão nível A. Então, voltando à divisão de base, Paulo, nós temos que ter pessoas qualificadas, pessoas que realmente entendam a divisão de base, porque o retorno da divisão de base é fundamental. Acredito eu, né, que o presidente aqui do Atlético de Alagoinhas, o próprio Betinho, eles já estão revendo seus conceitos com relação à divisão de base. E eu torço, né, para que a Alagoinhas, que hoje vai estar na Série A do futebol baiano, faça um belo papel em 2019 e que o presidente comece a pensar com mais carinho nesse aspecto. Você falou aí, Beto, da Catuense, de Betinho. O exemplo para Betinho, normalmente, é o avô dele, que, queira que não, conseguiu revelar grandes jogadores e colocar jogadores a nível de seleção brasileira. Nós tivemos, assim, acho que na década de 80, né, que tinha Bobô, Sandro... E colocou o Bahia campeão brasileiro, foi com jogadores... Com a base da Catuense. O meio campo pra frente tinha vários jogadores da Catuense. Tinha o Luiz Henrique, tinha o Bobô, o Sandro, tinha mais na época, que veio do Botafogo, mas da base do Botafogo veio para Catuense, o Zanata jogou. Tinha vários jogadores que vestia a camisa da Catuense, foi vestir a camisa do Bahia, e o Bahia fez e foi campeão brasileiro naquela época. Então, isso aí vem há muito tempo demonstrando para as pessoas acordar, e as pessoas continuam ainda dormindo em berço esplêndido, né? Pessoal, eu queria que eles estivessem hibernando, né? Você sabe o que é hibernar, né? Hibernar é o urso, por exemplo, ele se alimenta durante um tempo, depois ele vai dormir até novamente sentir fome para voltar para se alimentar de novo. Então eu espero que os clubes aqui de Alagoas estejam hibernando e agora voltem com esse apetite, né, para revelar jogadores, porque além desse jogador que você citou aí, eu me lembro do Moisés, zagueiro, né? O Lameu, né? Foram vários craques, talvez essa geração. Fernandinho, que chegou a jogar na Catuense, jogou no Cruzeiro, jogou no Vasco, foi para Portugal. Aí volto a te falar, Paulo, se a Catuense, naquela época, como é hoje, tivesse esse contrato de formação de jogadores, essa parceria de solidariedade, a Catuense hoje estava milionária, né? Então eles têm que começar a pensar dessa forma, começar a fazer o contrato de formação de jogadores na base, deixar que a coisa aconteça, né? O jogador sumiu da Catuense. Tudo bem, sumiu. Mas lá um dia, esse jogador vai estar num grande clube e automaticamente, se ele tivesse contrato de formação na Catuense, a Catuense vai receberia. Agora mesmo eu tive 2 exemplos. Eu estava lá em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Inclusive eu tive até com um jogador, com o Baré. O Guarani de Venâncio Aires, há pouco tempo ele recebeu 300 mil reais, que ele nem sabia que existia, estava lá depositado na FIFA, mas um advogado esperto começou a mexer e conseguiu 300 mil para o Guarani de Venâncio Aires. O Hulk, acho que o Serrano lá da Paraíba recebeu. Então, a gente espera, né, que os dirigentes aqui de Alagoinhas espera e tenho certeza, né, que eles vão crescer nesse aspecto, né, vão se qualificar mais ainda. E o futebol de Alagoinhas é uma cidade muito bonita, tem um estádio muito bom, que eu soube que está em reforma, por sinal, né? Reacenda essa chama, né? E dê oportunidade aos jovens, porque além do trabalho, o trabalho profissional que existe, é um trabalho social, Paulo. Social, importante. E a marca Atlético de Alagoinhas, a marca Catuense é muito forte. Começar a explorar essas marcas, com escolinhas próprias, tá entendendo? E fazer com que os garotos de Alagoinhas, da região, eles criem identidade com os clubes aqui da cidade. É porque a questão, Beto, é que eu falo, às vezes, as pessoas que, às vezes, estão na frente administrando um clube de futebol, ele tem que ter mais um pouco de conhecimento e audácia das pessoas que estão trabalhando com ele e que quer o bem, tanto para o atleta, tanto para o clube e tanto para esse trabalho que é importante, o trabalho social. E às vezes existe essa indiferença, o olho que não vai fundo com a realidade
do que o trabalho que você quer fazer. É o olho clínico, né? Clínico, Para a parte administrativa. E aí, desprestigia até. Alagoinhas tem várias pessoas abnegadas, tem várias pessoas que têm um grande conhecimento do futebol, tem várias pessoas que fazem grandes trabalhos no futebol. Giovanni está demonstrando aí, um menino que eu digo, para mim é um menino, começou a jogar futebol comigo. E com foi o meu jogador, né? Eu empresariei o Giovanni por muito Giovanni, tempo. né? Sim. E o Giovanni começou trabalhando com a gente, e a gente nunca recebeu o valor, não dele, porque ele sempre valorizou o trabalho da gente, ele e outros atletas, mas as pessoas que era para valorizar e dar diferença para surgir mais atletas, não está nem aí. Então, a minha questão, às vezes, que eu toco nessa coisa de futebol amador, infantil e juvenil, é isso. A Alagoinhas tem Giovanni que faz um bom trabalho, tem o Cid que faz um bom trabalho, tem o Lameu que faz um bom trabalho. Essas pessoas poderiam fazer parcerias e buscar essas pessoas para perto e começar a agregar esses jogadores dentro dos clubes, fazer uma parceria com essas escolinhas, dar uma estrutura a Lameu, dar uma estrutura a Giovanni, dar uma estrutura a Cid, a Pavio, a Seu Manuel do Botafogo, e agregando esses jogadores e dando condições de hoje esses jogadores estar disputando dentro de Alagoinhas e quem sabe também surgindo aí para grandes clubes do futebol brasileiro. Mas pela falta de estrutura, Beto, rapidinho, é que às vezes o jogador fica esquecido, é que o jogador vai para a criminalidade, é que o jogador vai para usar droga, é que o jogador vai para outro meio ruim por falta de pessoas que têm essa visão. Aí fica aí batendo balela, falando de um lado, falando de outro, tentando falar assim, me dá papa no dedo pensando que eu sou criança. Mas eu não sou criança. Eu tenho um pouco de conhecimento, que eu não sou sábio do futebol, né? Que a gente cada dia, a vida é um livro, cada dia a gente vai aprendendo, e eu vou sempre aprendendo, e sempre gosto de ouvir as pessoas. Tive várias oportunidades em time profissional, passei no Cinzal Bonfinense naquela época, no Show do Bonfim, passei no Cruzeiro de Cruz das Almas, tive uma passagem no futebol sergipano, passei no Fluminense de Feira, e sempre, isso aí foi tudo um conhecimento para mim, todo esse trabalho que eu tenho e que eu passei pelo lugar, cada coisa eu fui ajuntando e formando coisas positivas, as coisas negativas, e fui me aprimorando de que forma deve ser feito o futebol. Mas eu não posso ser a palmatória do mundo e nem de Alagoinha, né? E abrir a cabeça das pessoas e dizer que tem que ser feito dessa forma. Cada um pensa de uma forma. Então, eu acho que ainda há tempo de acordar para melhorar e ter o resultado no futebol infantil e juvenil de Alagoinhas, e ter o resultado para o Atlético, para a Catuense, esses clubes voltar a ser os times de ponta no futebol da Bahia. Porque a Catuense mostrou aí várias vezes, vice-campeão baiano, né? Disputando com o Bahia e Vitória testa a testa, Copa do Brasil, Catuense, o Atlético também, várias campanhas boas aí no campeonato baiano, né? E foi até agora, disputou uma vaga para São Paulo, não fez uma boa campanha, sabe por que não fez? É o que eu sempre digo, tem grandes profissionais, tem bons jogadores, mas não semeia, não joga semente para colher o fruto mais na frente, porque se tivesse uma estrutura feita, ia lá, nem que não chegasse, não classificasse, mas ficava 2, 3, 4 jogadores, isso é importante para o clube, é uma marca boa, mas dá visibilidade. Né? Agora eles não pensam assim, porque eu acho que time de futebol que quer crescer tem que trabalhar infantil, juvenil, júnior e profissional, porque aí, como você falou aqui na estante, você vem amadurecendo o jogador, botando o jogador para participar de competições que amadurecem o atleta, e isso tudo dá um subsídio maior para o atleta. Quando for fazer um teste no clube maior, ele está bem preparado. Quando ele chegar no profissional, ele está sempre bem preparado. Eu contei uma história do Atlético ontem a você, a gente batendo papo ontem, uma resenhazinha depois do programa, e contei uma situação de um jogador que passou no Atlético. Hoje o Atlético pode até ganhar alguma coisa, não sei, porque foi o Atlético que revelou o atleta,
E esse atleta pode depois o atleta tem um direito, né? Quando ele for negociado alguma coisa, não sei quem é mais por dentro sobre essa questão. E o atleta foi embora e o Atlético não ganhou nada nessa questão. Ele disputou um campeonato de juniores, disputou um campeonato profissional pelo Atlético. Depois o atleta pegou a malinha dele e foi embora. O Atlético ficou para trás. Olha, Paulo, você cogitou aí algumas situações que é muito vivenciado nas cidades do interior, né? Que o santo de casa não faz milagre, né? E muitas vezes nós temos potenciais assim enormes dentro da cidade, pessoas até que você poderia fazer um investimento maior nele, né? Para adquirir mais conhecimentos e ele mesmo aplicar dentro da sua cidade, porque existe a coisa chamada no futebol identidade. Quando você cria identidade com o clube, quando você tem identidade com a cidade, parece que você trabalha com mais prazer. Porque muitas vezes o grande profissional ele vem aqui e ele não deixa uma semente plantada. Muitas vezes ele vem no intuito só de gerar lucros financeiros para ele. Depois vai embora. Depois vai embora. É aquela história, o Atlético formou um time, subiu para a primeira divisão, eu não posso falar nada sobre o elenco, mas acredito eu que a maioria dos jogadores não eram da cidade. Não, né? Tudo de fora. Então esses jogadores foram embora, levaram, trabalharam, receberam, que é justo o direito, o direito que ele tem, mas talvez eles não tenham deixado uma semente plantada, né? E nesse time, eu te pergunto, quantos jogadores tinham de divisões de base da cidade? No time do Atlético de Alagoinhas? Nenhum. Né? É ruim para o futebol de Alagoinhas, porque dali ele deveria ter dado uma sequência ao trabalho, né? Continuar com os jogadores da casa, estimulando, sendo espelho para os jogadores, né? Para que em 2019 ele já tivesse uma noção do que vai ser feito. O planejamento para 2019 tem que começar a ser feito, já deveria ter sido iniciado esse planejamento. E comissão técnica, quem é que tem um perfil interessante para assumir o Atlético em 2019? Quais são os jogadores que a gente está monitorando no Brasil para trazer para o Atlético, Alagoinhas, formar um time forte? E uma coisa, Paulo, que nós temos que começar a tirar do futebol, né? Tirar, que eu digo, não assim, isentar totalmente. Mas essa palavra abnegado, eu acho que é uma palavra que ela tá ultrapassada no futebol, né? Tem que ter aquele cara que gosta de fazer o futebol, aquele cara que a gente tem que ter confiança nele, o cara que está lá no bairro, lá, seu João, ele faz um trabalho com as divisões de base, mas esse cara ele tem que ser remunerado. O Atlético tem que começar a pensar dessa forma, se ele quiser ser grande, como os grandes clubes estão fazendo, começar a criar núcleos. Olha, seu João está trabalhando, fazendo um trabalho bem feito lá em Araçás. Vamos lá visitar seu João, porque seu João é um cara que pode trazer jogadores para a gente. Vamos remunerar seu João com um salário mínimo. Vamos dar os coletes a seu João para ele trabalhar com as crianças de lá. Ele vai fazer o social e ele vai se sentir estimulado e prestigiado para fazer o trabalho. O apoio. E vai ser um cara que vai ser leal a você o resto da sua vida, porque ele nunca teve aquele salário mínimo na conta. Ele nunca teve o reconhecimento da sociedade de Alagoinhas. E agora ele está tendo. Então, às vezes a gente pensa que o futebol é caro, mas às vezes com um pouco de dinheiro, se você souber administrar, você faz um belo trabalho. Tem que começar a pensar dessa forma, pensar grande, tá entendendo? Você falou aqui que a Catuense já foi vice-campeã brasileira, foi vice-campeã baiana, chegou em Copa do Brasil. Então é hora da gente pensar novamente e a Catuense tornasse um time campeão baiano, o Atlético tornasse um time campeão baiano. A gente chegar na Copa do Brasil forte. Eu vou te dar um exemplo, uma cidade do tamanho de Alagoinhas, Santa Cruz do Sul, lá no estado do Rio Grande do Sul. Tem 2 times profissionais, Paulo. O Santa Cruz e o Avenida. O Avenida chegou entre os 4 no Campeonato Gaúcho, uma cidade de 130 mil habitantes. Tudo bem que a realidade lá é outra, tem indústrias, mas aqui também tem indústrias. Se você fizer um projeto, se você for buscar recursos, se você for no alto comando da Skin Carió, da Itaipava, das fábricas que aqui se encontram, eles vão fazer questão de estampar o nome deles na camisa. Os bancos que tem aqui, os bancos que tem na cidade, Santander, Itaú, Brasil, BNB, sei lá quais são os bancos. Então, é justamente aquilo que talvez esteja faltando em Alagoinhas. Chegar um gerente de futebol, alguém com a noção administrativa que, assim, queira alçar voos maiores, né, o trabalho que ele vai fazer aqui pode ser referência para o futebol brasileiro, aquele cara que quer vestir a camisa do time, quer fazer com que o time cresça e o nome dele cresça. Então, eu acho que tem que começar a pensar dessa forma, Paulo. O futebol de Alagoinhas é forte, a cidade de Alagoinhas é forte, e um detalhe interessante, que os garotos de Alagoinhas gostam de jogar futebol. Gosta. E o maior problema que está acontecendo em Alagoinhas, Beto, é que os campos de várzea estão acabando. Você não vê mais aquela garotada tendo espaço que sempre ele esteve, como o Giovanni era novinho,
tinha o espaço dele lá na rua dele para jogar futebol. Hoje em dia está dificultando esse espaço. Às vezes os meninos saem de um bairro para outro para jogar um futebol. Às vezes é a maior dificuldade de jogar um futebol. Antigamente era o golzinho, era qualquer espaçozinho, botava 2 traves ali e estava jogando futebol. E daí surgiria os jogadores de futebol. Sim. O Cruzeiro ano passado, foi ano retrasado, ele estava fazendo justamente isso, pegando os guris lá da sua divisão de base, levando para as ruas lá de Belo Horizonte, botava as travinhas no meio da rua e botava eles para jogar descalço ali. O terrão aqui, quantos jogadores foram revelados aqui no terrão do Vitória? Muitos jogadores. No terrão do Corinthians. Isso todo campo tinha que ter um terrão, essas tradições acabaram. Ali é o terrão onde a bola corre mais rápido, tá entendendo? Onde o contato é mais constante, talvez onde até a competitividade é maior. Eu acho interessante fazer uma avaliação no campo gramado, com toda a estrutura, mas quando eu faço no campo de barro também, eu faço questão de estar lá, porque ali o jogador ele vai estar com todas as adversidades que ele pode, se ele supre aquelas adversidades que ele está tendo no campo de barro, imagine quando ele chegar no campo que a bola corra naturalmente, a qualidade vai ser outra, né? É diferente. É diferente. Então o que nós temos que fazer é um trabalho de resgate, não só aqui, mas acho que o Brasil inteiro precisa começar a enxergar dessa forma. Resgatar as tradições do futebol brasileiro, né? E valorizar a divisão de base. Se não houver isso, não vai ter como ter o retorno financeiro, porque passaram 20 jogadores aqui no Atlético Alagoense, subiu para a primeira divisão. Se um jogador desse o Cruzeiro tivesse interesse, eu pergunto, como o Atlético ia proceder numa eventual negociação? Ele não tinha nem como, porque o contrato dele era curto, o cara podia chegar lá e fazer um pré-contrato, quando terminasse o campeonato baiano na segunda divisão, ia direto para o Cruzeiro e Foi o que aconteceu, acho que o garoto que foi para fora do Brasil, eles fizeram um contrato curto, venceu o contrato do garoto, o garoto caiu fora, foi para fora do Brasil. Mas se ele tem um bom advogado, ele pode ver alguma situação aí de algum resgate, não sei se direito de imagem, porque essa parte jurídica tem algumas coisas que eu não estou muito a par. Mas se pega um advogado bom aí, o presidente do Atlético, ele pode dar uma estudada no que pode ser feito ainda para tentar recuperar alguma coisa para o Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas é que a gente está esperando uma melhor expectativa para 2019. Fez um campeonato muito bom 2018 da segunda divisão, trouxe um grupo de qualidade, trouxe um grupo que, para mim, desse tempo que eu conheço, né, o Atlético foi um dos melhores grupos que o Atlético trouxe, não é porque subiu para a primeira divisão, é porque você via uns caras que queria ver o time de volta à primeira divisão, o compromisso dos jogadores que vieram. Então, eu parabenizo a diretoria do Atlético sobre isso. Você não via jogador boleirando, você via jogador focado no grupo para tentar subir para a primeira divisão. E por isso teve o resultado. Trouxe um treinador, certo, experiente, muito... Ailton Lira? O Lira. Ailton Lira. O Lira, né, que passou por Bahia de Feira, um cara que tem um currículo muito bom, né? Mostrou a qualidade também junto com o grupo, botou o grupo na mão dele, e isso veio o resultado. Agora é que o Atlético faça um grupo de qualidade que possa manter, né, na primeira divisão, não só 2019, 2020, 2021, e que continue, e não volte a ter o que teve o passado, né? Suas campanhas, né? E acabou o time descendo e ficando 5 anos na segunda divisão. Falta de aviso, eu acho que não foi, porque a gente sempre falava aqui, nos programas, eu sempre ouvia outros programas, quando eu não era envolvido ainda muito em televisão e nem em rádio, mas eu ouvia muita gente falando, esse trabalho não está sendo certo, tem que parar, tem que pensar, tem que reavaliar esse trabalho do Atlético, mas ninguém pensou assim. Pessoa que eu gosto muito, Ferreira, o Atlético até foi na época de Ferreira, ele quis fazer umas coisas, umas mudanças que não encaixou. A mudança, você tem que dar o tempo certo. Você não deve fazer uma coisa, jogar semente hoje e esperar que o fruto dê amanhã. O fruto colhido precocemente, com precocidade, talvez ele não tenha o mesmo sabor do fruto colhido no tempo certo, né? E o sabor da vitória, né? O que aconteceu com o Atlético foi dando cada passo no seu devido momento e chegou, né? Aonde chegou. No momento certo, né? No momento certo. Eu acredito também que teve um planejamento para isso, né?
se faz necessário. E tem que fazer o planejamento, Beto, agora. Sim, porque... Como você falou, então, você tocou nesse assunto. Tem que fazer o planejamento agora para 2019. Não subiu, agora e descer 2019. Então, tem que se planejar. Então, para planejar isso, tem que fazer o quê? Tem que, normalmente, fazer um grupo de qualidade, trazer pessoas que tenham capacidade para administrar, como você falou, uma pessoa que conheça, normalmente, de futebol, né? Pessoas abnegadas, não, como você falou, mas pessoas profissionais, conhecedor do futebol, pessoas que tenham boas passagens, boas informações, para que possam fazer um time de qualidade, porque toda essa dificuldade, todo esse dinheiro que foi investido para o Atlético subir para a primeira divisão, imagine para o ano voltar a cair. Então, se não fazer o planejamento, é para isso. E já teria que ter um planejamento desde a sua divisão de base. Quando o time subiu, Beto, eu acho, não sei se o pensamento e o pensamento de outras pessoas, que o Atlético teria que colocar a sua divisão de base para trabalhar. Para mim, a primeira coisa que o Atlético teria, depois de subir a primeira divisão, botar a sua divisão de base para trabalhar. Para começar a planejar pela sua divisão de base. E aí, sim, chegar o patamar que é o profissional. Mas, até agora, não estou vendo isso, entendeu? Eu preciso, né, de ter um momento que vou trazer o presidente aqui, do Atlético, porque às vezes as pessoas acham que a gente fala porque não está perto do cara, ou então está criticando, não está fazendo uma crítica construtiva. Eu faço sempre as minhas críticas construtivas e com certeza daquilo que eu estou falando. Eu não falo uma coisa em dúvida, eu acho. Eu acho, para mim não existe. Ou é ou não é. Ou fez ou não fez, ou vai fazer, e vamos junto. Agora, essa questão de ficar aí em ponta de rua, como eu vejo muitas pessoas comentando, o Atlético agora está na primeira divisão, e não sei o que. Não é assim, não é porque está na primeira divisão que você não deve fazer as suas críticas, os seus pontos positivos e negativos. Você tem que fazer para alertar a essa diretoria que está aí, que a coisa não é dessa forma, que o foi feito no passado também, as mesmas coisas, e o Atlético ficou 5 anos na segunda divisão do Campeonato Baiano. Então, se aquilo não serviu de exemplo, será? Então tem que acordar, tem que alertar. Então eu estou aqui pontuando essas coisas e vou pontuar também para o presidente, alertando de uma forma que ele possa tentar melhorar e não deixar o Atlético voltar a cair nas mesmas situações que caiu no passado. Olha, Paulo, nós vamos conversando e as coisas vão se encaixando naturalmente, né? O Atlético de Alagoinhas, ele é vermelho e preto, né? Se não me falha a memória. É. Vermelho e preto. Então já tem algo a ver com o Atlético Paranaense, né? Então eu quero aqui desde já, né, em público, eu não sei se o presidente tem acesso ao Atlético Paranaense, mas eu me proponho ajudar o Atlético de Alagoinhas a mediar alguma reunião junto com o Petralha lá em Curitiba e com seu assessor, né, que é o ex-presidente também do Atlético Paranaense, é José Carlos Farinhaque, que é uma pessoa que eu tenho assim uma aproximação bem maior, e ele pode ser o elo de ligação do Atlético de Alagoinhas com o Atlético Paranaense. Digo isso por quê? Porque o que é que nós podíamos fazer para minimizar custos no Atlético de Alagoinhas? Irmos a Curitiba, mostrarmos um projeto ao Petralha, que é um visionário, enxerga lá adiante. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos um Atlético que voltou para a primeira divisão, nós temos uma cidade situada a tantos quilômetros de Salvador, nós temos um estádio com capacidade para tantas mil pessoas, nós temos alojamento para tantos jogadores, enfim, fazer uma logística e mostrar a estrutura que o Atlético de Alagoinhas dispõe e tentar uma parceria com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje tem parceria com times em Angola, tem parcerias com time na Europa, tem parcerias com times na América do Sul, e por que não? Ele tem uma parceria aqui tinha com a Jacuipense. Eu acho que está findando essa parceria. Não sei como é que aconteceu essa parceria, mas como se trata de atléticos, eu acho que seria muito interessante. Não custaria nada para nós irmos até Curitiba, né? Sentaria com o presidente antes, poderia passar alguns dias aqui, traria algum amigo que entende dessa parte. Aqui, eu não sei se aqui tem alguém que trabalha com marketing, tá entendendo?
alguém que queira dar essa contribuição, e juntos irmos até Curitiba mostrar um projeto para o Petralha. No mínimo, eu posso te garantir, Paulo, que jogadores ele cederia para o Atlético de Alagoinhas para disputar o campeonato baiano sem custo nenhum. Coisa boa. No mínimo. Íamos ao Grêmio, visitávamos o Francesco e o presidente o Romildo. Íamos ao Santos, visitávamos o Maturana e o presidente Pérez, tá entendendo? Porque são pessoas que eu tenho convívio. Íamos a Joinville. Enfim, nós temos aí uma série de possibilidades. Não é necessário o clube só injetar dinheiro. O dinheiro que o clube tem poderia ser injetado em jogadores que a gente considera de renome. E junto com esses clubes, né, poderíamos trazer jogadores que têm potencial, mas não estão tendo oportunidade do clube, ele vem emprestado. Aí um jogador desse aqui do Atlético Paranaense chega e estoura. Petralha, nós vamos colocar o jogador lá, queremos o jogador lá, o jogador tem potencial. Mas se o jogador seu for vendido, nos dê 5%, eu tenho certeza que o Mário ele não vai dizer o não. Um jogador que no Atlético de Alagoinhas, com todo respeito ao Atlético de Alagoinhas, vale 1 milhão, na mão do Petralha ele vai valer 10. Então, desses 10 milhões, se você tem 5%, você vai ganhar 500 mil reais. Já é uma coisa boa, né? Então tem que começar a pensar dessa forma, parcerias. Você falou em parcerias com as empresas de Alagoinhas, mas tem que ter parcerias com os clubes do Brasil. Atlético Mineiro também leva o nome de Atlético. Né? Essa proposta eu vou até levar para o pessoal do Atlético do Acre, né? Que é um clube assim que eu tenho uma afinidade muito grande. Tenho jogadores lá no Atlético do Acre que estão muito bem na Série C. Né? Estamos na torcida para que ele reverta amanhã a situação. Com o Operário, acho que ele perdeu o primeiro jogo para o Operário de Ponta Grossa. E o Atlético de Alagoinhas é uma referência, é um clube antigo. Tem quantos anos? Você sabe quantos anos tem de fundação Atlético de Alagoinhas? O Atlético, se eu não me engano, é 41 anos por aí. Não é um clube que foi criado ontem, né? Então, 41. Então tudo tem uma história digna no futebol baiano, uma história no futebol brasileiro. Então, Paulo, nós temos que começar a pensar dessa forma. Eu estou à disposição sua, à disposição do presidente do Atlético, assim como estou à disposição do Betinho, né, que também tem uma parceria com o Atlético Paranaense nas divisões de base, né? Eu acho até que tem a escolinha do Atlético Paranaense lá dentro. Eu acho que tem que começar a pensar dessa forma. Eu volto a dizer o que eu disse no começo. Se você tem um espelho lá que você pode, sua imagem pode brilhar mais forte, se olha naquele espelho que é bem melhor para a sua autoestima. Então, se nós temos a possibilidade de um clube referência nos ajudando aqui em Alagoinhas, por que não buscarmos? No máximo que nós podemos receber é um não. Mas isso faz parte da nossa vida. Nem tudo na nossa vida é acerto, né? Então a gente tem que buscar, tem que começar a pensar dessa forma, né? E agregar valores ao futebol de Alagoinhas, porque, volto a dizer, eu fiquei gratificadíssimo na última avaliação que eu fiz aqui. Um dia de chuva, não foi, Gel? E tinha mais de 300 guris sonhando em se tornarem jogadores. Que hoje normalmente... Coisas que não acontecem em outras cidades. Você vai lá e não... É um gatinho pingado, 20, 30, 40. Acontece muito. E aqui em Alagoinhas os guris gostam de jogar futebol, sonham em se tornar jogador de futebol. E nós temos que oportunizar a ida desses jogadores para outros clubes. E seria mais interessante que eles saíssem dos clubes vinculados aqui em Alagoinhas, porque a sustentabilidade, o projeto para o futuro seria de fundamental importância, né, para resgates financeiros, como eu falei anteriormente, através da lei de solidariedade e do contrato de formação de jogadores, Paulo. A questão que eu falo em oportunidade de atletas, hoje a dificuldade para o garoto ser um atleta de futebol, eu estava até tocando um assunto um dia desse com um colega meu, conversando, batendo papo, e disse que futebol, um dia desse, vai ser igual a faculdade. Vai ser igual a faculdade. É uma faculdade o futebol. Mas não é uma faculdade. Agora começou a ser uma faculdade. Antigamente o futebol ele era mais, como eu falei, era mais várzea, era mais subúrbio, mas agora cada vez mais o futebol está se tornando uma faculdade. É uma universidade de conhecimentos. É uma troca de conhecimento constante, né? E dentro dessa troca de conhecimento constante, é importante que haja aproximação dos clubes de menor porte para ter como exemplo os clubes de maior porte. Mas é isso que eu estou tocando. Aí você vai no Atlético Paranaense na vida, vai no Grêmio, ele abre as portas para você, meu amigo. Então ali cabe a você preservar aquela parceria, semear aquela oportunidade que você falou. A oportunidade que foi dada, eu sempre digo aos jogadores nas pré-eleções. Aqui eu estou vindo aqui hoje, eu estou abrindo uma fresta na porta. Cabe a vocês abrir a porta totalmente ou fechar para vocês. Não sou eu que vou jogar, não sou eu que vou bater pênalti, não sou eu que vou estar treinando diariamente. É ele que tem que ter essa responsabilidade. É ele que tem que ter esse senso profissional para chegar ao mais alto degrau da fama. Não só a fama dentro de campo, porque se você tem uma fama ruim fora do campo, isso prejudica você. Né? Eu tenho um baita de um jogador em Alagoinhas, que eu, por questão de ética, não vou citar o nome, mas ele tem que se ajustar ao sistema.
Ele tem que chegar lá e corresponder às expectativas dentro de campo e fora do campo também. Não adianta só lá dentro do campo ele ser o belo jogador que ele é, e fora do campo as atitudes dele não condizerem com o que ele aplica lá dentro do campo. Então, esse trabalho é fundamental, Paulo. E esse trabalho de conscientização, ele tem que começar a ser feito justamente nas divisões menores. Você falou infantil, juvenil, eu vou mais longe. Você tem que começar ali no fraldinha. O fraldinha, o mirim, e ele vai crescendo ali com professores responsáveis, professores que vão orientando ele para a vida. Porque tem um lema no futebol: se você não conseguir formar o atleta, pelo menos você ajude a formar o homem para conviver dignamente com a sociedade, né? Formar o cidadão. Porque nem todo mundo que começa jogando, ele vira jogador. Não. A gente sabe muito bem disso. Mas é importante que ele estude, que ele tenha um curso, que ele tenha um 3º grau, como você bem falou, a universidade do futebol. É, a universidade. E ele esteja preparado para administrar a sua carreira. Né? Que é uma carreira curta. O jogador de futebol tem que saber aproveitar o momento. E hoje os grandes jogadores, por exemplo, o Vinícius Júnior, ele quando foi comprado pelo Real Madrid, ele já começou a fazer um curso de espanhol. Para chegar lá ele já poder se comunicar. O Paulinho, que talvez seja um jogador mais assim, no do Vasco, seja um jogador que tem mais potencial do que o Vinícius, né? Não tem tanta mídia quanto o Vinícius, mas é um jogador também que já foi adaptado para isso. O São Paulo faz muito bem isso, né? Ele vê que o jogador tem perfil de Europa, ele já começa a colocar um guri para fazer um inglês, fazer um espanhol, né? E para quando ele sair daqui, ele pelo menos não tem essa dificuldade na comunicação, né? Então, Paulo, a ideia nossa é essa. Nós estamos aqui para descobrir valores, tá entendendo? Agregar valores ao futebol de Alagoinhas e ajudar no que for possível, né? Quando eu digo ajudar profissionalmente, não é ajudar por ajudar. Nós temos o futebol é uma via de mão dupla, né? Todos têm que... Me dê a mão que eu também vou te dar a mão. Exatamente, né? Não posso chegar aqui e simplesmente... porque eu vou ser bonzinho. Bonzinho não existe. O futebol nosso trabalho é assim. Não tem mais, de bonzinho. Não tem mais esse lance de abnegado. Ou nós somos profissionais no que fazemos, ou senão nós vamos caminhar sempre na esteira, né? Só correr na esteira e não sair do canto. Sair do canto. Ou no caso, não adianta eu te dar e não ter minha troca de volta. Não adianta você investir numa coisa e você não vai ter um resultado. Tem que ter retorno. Tem que ter retorno. Ninguém faz nada sem o retorno. Nós temos que ter Se você hoje vem buscar um atleta, você quer abrir a porta para o atleta, para ele ter o retorno dele, e você ter o seu. Então o atleta tem que entender, como você falou, é uma mão de mão dupla. Claro. Entendeu? Tudo na vida então, tem que ter esse conhecimento. E os próprios, as pessoas, como a gente tocou no assunto aí, que o jogador ele já tem que vir de uma maneira trabalhada, uma maneira que ele venha de conhecimento, para que quando ele chegue até um nível profissional, ele tenha a capacidade de administrar a vida dele. Sim. Porque se chegar a um nível profissional sem saber o que ele se desgastou tanto para chegar até ali. Se ele não traçar as metas futuras dele, ele não... Aí não vai para lugar nenhum. Os objetivos são importantes na vida da gente. Tudo tem que ser traçado. Tem que ser tudo bem traçado. O Beto, eu perguntou outra coisa rapidinho aqui no programa Central do Esporte, hoje programa especial, nesse sábado, né? Por trazer aqui o Beto para fazer essa grande avaliação aqui em Alagoinhas. A gente abriu esse espaço hoje aqui, né, para falar sobre futebol, principalmente divisão de base. Agradecer a Giovanni, né, que trouxe o Beto aqui para fazer esse trabalho importante. O Giovanni está abrindo uma porta para você, garotada, de Alagoinhas e de região, fazendo um trabalho aí importante, que sempre Alagoinhas precisa trazer pessoas como o Beto, como vem outros aqui, já chegaram aqui, mas tem muito tempo que vem algum olheiro fazer alguma avaliação aqui em Alagoinhas. Hoje em dia, está mais fácil, né? Antigamente você teria que pegar uma fila, como eu já vi lá no Bahia, no Vitória, o cara pegar uma fila de mais ou menos 200, 300 pessoas para tentar fazer uma avaliação de 10, 15 minutos. Hoje você já tem uma possibilidade melhor de trazer, né, o olheiro para fazer uma avaliação mais tempo e ter mais condições, né, e gastar até menos para esse atleta que não pode conseguir chegar a uma oportunidade de ir a um clube, né, fazer uma avaliação. Então hoje vem de sua casa praticamente fazer a avaliação, e Giovanni está abrindo essa porta aqui hoje para a garotada aqui de Alagoinhas e de toda a região. Então hoje, a partir das 13 horas, lá no Ninho do BTV, leve a sua chuteira, leve o seu short, leve sua carteira de identidade e R$10 para você participar dessa grande peneira hoje do Joinville. Aí o cara, R$10, claro que tem os custos,
né, tem os custos para que faça esse trabalho. É como eu toquei aqui no assunto, é uma mão e outra mão. As duas mãos juntas é que vai tentar suspender esse grande projeto. Então, precisa da ajuda de vocês também. Então, você que é atleta de futebol, né, que é atleta não, que pensa de ser um grande atleta de futebol e quer oportunidade, está aí, aqui em Alagoinhas, hoje, a partir das 13 horas, lá no Ninho do BTV. Leve a sua chuteira, leve o seu short, leve a sua carteira de identidade e R$10 para ter essa oportunidade de, quem sabe, um dia você está vestindo aí a camisa amarelinha da seleção brasileira, né, e tendo essa oportunidade. Então, tudo já se começa de hoje, do seu planejamento, como o Beto falou, do seu planejamento de hoje para o futuro. Então, já começa de hoje. Então, se você pensa, está na hora de você, hoje, ir lá ao Ninho do BTV, às 13 horas. Não esqueçam, garotada, carteira de identidade, né, seu short, né, sua chuteira de São Meião. O cara disse assim, rapaz, porque o cara vai fazer uma avaliação, Beto. Aí pensa que quando vai ter avaliação, o cara já chega lá, já tem todo o material. Não. É uma avaliação, então o garotada tem que se esforçar, levar o seu material para fazer a sua avaliação hoje. Ô Beto, outra coisa que eu vou te perguntar. O que você vê da Federação Baiana de Futebol com os clubes da Bahia? Vamos tocar um pouquinho aqui ainda mais no futebol da Bahia, sobre essa questão de Federação Baiana, dos clubes que não estão tendo o verdadeiro apoio que merece. Cada vez mais os clubes estão acabando. Você vê o Campeonato Baiano de Juvenil Infantil esse ano, até hoje, não teve um arbitral, entendeu? Então, eu estou vendo uma coisa assim, o futebol da Bahia um pouco ainda desorganizado. Você vê, eu assisto as redes de televisão de São Paulo, de Minas, do Rio, você vê os campeonatos infantil, juvenil, fraldinha, São Paulo, Rio, tudo está tendo as competições. E na Bahia, não ainda começou nenhum arbitral para falar sobre o infantil e juvenil. E estou vendo acho que o homem já está desgastado, viu, Beto? Olha, Paulo, eu só quero retomar aqui com relação à peneira de hoje e dizer que Alagoinhas, nos últimos 6 meses, eu acho que tem sido uma cidade privilegiada, porque daqui já saíram o Emerson, que está no Grêmio, né? Agora nós temos o Matheus e o Aleph, que estão no Joinville. O Aleph já voltou, né? Não vou dizer que não foi aprovado, mas o jogador que estava na posição dele, o jogador que já estava no clube há algum tempo, e o Aleph vai ter outra oportunidade. Está indo agora o Chicó e o Pablo, estão indo para o Grêmio, né? Grandes bons jogadores. Agora tem que mostrar lá dentro de campo. Em menos de 6 meses nós tivemos 4 jogadores e temos mais 2 aí que eu estou só aguardando o momento para poder levar, que é o volante e o lateral esquerdo, que foi muito bem na última avaliação do Joinville, né? Então as oportunidades estão sendo dadas. Cabe a eles, né, agarrarem, né, e segurarem essa oportunidade, né? Porque daqui a pouco a Alagoinhas vai voltar a ser destaque aí no cenário mundial, né? Como você bem falou, daqui a pouco a gente vai ter um jogador de Alagoinhas novamente vestindo a camisa da seleção brasileira. E isso é o que nós queremos, porque a partir do momento que eu chego em Alagoinhas e eu vejo que a recíproca é verdadeira, onde a gente é bem atendido, onde a gente vê que o jogador quer ser jogador, ele está em busca do sonho dele, eu vou passar para o amigo do amigo do Cruzeiro, olha, vai em Alagoinhas que tem jogadores com potencial, porque muitas vezes o jogador não atende às minhas necessidades, mas pode atender a necessidade de um outro parceiro de clube. Eu vou chegar no Inter, vou dizer, olha, lá em Alagoinhas é fantástico, o nível da região é muito bom. Vou chegar no Vasco, vou dizer a mesma coisa. Então, nós vamos começar a propagar uma ideia, né, novamente, que a Alagoinhas realmente tem um celeiro de craques, como aqui mesmo tem. Então a ideia também é essa, Paulo. E com relação ao futebol baiano, Paulo, Federação Baiana de Futebol, você bem sabe, né, que eu estive presidente da Liga Esportiva de Paulo Afonso por 8 anos, e tive um convívio bom com o Edinaldo, né? Não foi um convívio ruim, né, no aspecto profissional. E eu sempre achei, sempre discuti nos meios do futebol no Brasil, onde às vezes eu concedi entrevistas em grupos de amigos, que o futebol baiano poderia oferecer muito mais. A Bahia é um estado imenso, eu não sei quantos municípios tem na Bahia, mas é um número assim bem acima do normal. E infelizmente não é aproveitado da forma como deveria ser aproveitada, né? Eu não sei nesse momento quantas ligas amadoras têm filiadas na Federação Baiana de Futebol, sei que são muitas. Sei também que agora no Interspal nós temos 64 seleções, na verdade 63, né, porque houve a desistência da seleção do Senhor do Bonfim, e poderíamos ter muito mais, né?
A ideia que tem que ser implantada no futebol baiano é de uma nova mentalidade, com todo respeito ao meu amigo Edinaldo Rodrigues, mas talvez falte ânimo, né, para dar continuidade ao trabalho. Não sei se a palavra correta seja essa, mas eu acredito assim. Porque é inconcebível, né, que nós estamos praticamente findando o ano e não tenha programação para a divisão de base. Juvenil. Campeonato Infantil. Juvenil e infantil. E outra coisa, viu, Beto? Muitas equipes hoje não estão mais participando, como a própria Catuense, como o próprio Atlético, pelos valores que é gasto para disputar um campeonato. As taxas, exagero, é muito exagero. Taxas, emolumentos, inscrição de atletas, arbitragem, que não sei se vocês têm que pagar também. R$1.000. R$1.000. Arbitragem. Como você vai conseguir sobreviver numa situação dessa, numa competição que no final não vai te oferecer nada de retorno, digamos assim, financeiro? Você vai fazer um alto investimento, talvez você tenha até um retorno financeiro se você tiver um trabalho direcionado para negociar jogadores para outras partes do Brasil. E outra coisa também que me chama a atenção é o pouco aproveitamento dos jogadores do interior da Bahia por parte de Bahia e Vitória. Isso é verdade. Eu perguntei ontem para vocês, no programa da rádio Ouro Preto, né? No Ouro Negro. Ouro Negro. Programa Central do Esporte, também que a gente faz na rádio, estamos fazendo aqui parte de segunda-feira aqui. Há quanto tempo Bahia e Vitória não vem fazer avaliações aqui em Alagoinhas? Há muito tempo. O pessoal nem lembra quando eles estiveram aqui. Né? Tem muito tempo. E estão perdendo oportunidades, porque o mercado ele ficou assim muito restrito aos grandes empresários, né? Eu me coloco nesse meio numa fase intermediária, mas hoje quem monopolizou o futebol brasileiro foram os grandes empresários. Não vou citar nomes aqui porque são meus amigos, mas nós que somos pequenos e médios empresários, a gente sofre muito nesse meio, né? Quando nós poderíamos caminhar juntos, porque existe muito a lei da individualidade no futebol, que não deveria acontecer, porque o futebol, afinal de contas, é um esporte coletivo, é um esporte onde tem jogadores, onde talvez um jogador resolva, mas se não tiver os outros 10 para concordarem com o projeto, a coisa não anda. Então, voltando à Federação Baiana de Futebol, eu acho que a Federação Baiana de Futebol ela tem que voltar os olhos para o interior, porque os clubes do interior, as ligas do interior é quem fazem o futebol baiano crescer. Vou fazer uma comparação aqui. Se você tem um exército, e seu exército só tem oficiais no seu exército, ele não vai adiante. Porque tem que ter o soldado. O soldado é quem carrega a arma na mão. O soldado é quem faz a linha de frente. E se você não dá oportunidade às ligas do interior, que são a grande maioria, como é que esse futebol baiano vai crescer? A questão é essa também, Beto, que eu venho sempre tocando no assunto, é que já poderia ter sido criado, normalmente, a Liga do Interior. Isso eu propus, a Associação das Ligas de Futebol Amador do Interior. Entendeu? Já propus. Para, quando terminar o Campeonato Baiano, eles ter condições de disputar outras competições a nível dentro do interior. E agora com com a organização, uma coisa que dê retorno para essas equipes, uma coisa que não venha dar prejuízo às equipes poder contratar, participar dessas competições. Eu acho isso. É a mesma coisa hoje o Intermunicipal. Você tocou o assunto Intermunicipal. O Intermunicipal é um campeonato, um dos maiores campeonatos amador do Brasil, mas não é valorizado as seleções participantes. Por quê? Tem os investimentos das seleções, mas não tem um retorno propriamente de quando uma seleção é campeã. Nenhum. Não tem. Porque qual é a premiação que uma seleção dessa sendo campeã no Intermunicipal ganha? Nenhum. Então, a questão... Troféus e medalhas. Troféu e medalha. Então, eu acho que a federação tem que ser repensada, algumas ações da Federação Baiana de Futebol, né? Eu acho que ele já está um pouquinho cansado, é meu amigo, gosto, fez bom mandato na Federação Baiana de Futebol, mas precisa mudar agora. Tem que ter renovação. Tem que ter renovação. E para que possa vir outras pessoas com a cabeça, com outras ideias, e que possa melhorar a situação do futebol da Bahia, não é isso, Beto? É isso que nós esperamos, Paulo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. A seleção de Euclides da Cunha hoje, ela tem um investimento aí em torno de R$60 mil na folha mensal. Digamos que na primeira fase ela venha a ser desclassificada. Jogou 6 jogos e todo o investimento, esses 6 jogos, dura no mínimo aí 3 meses de trabalho. Investiu R$180 mil, R$200 mil. Foi jogado no ralo. A minha proposta, não vou dizer como dirigente, mas como desportista na Bahia, era que fosse criado um sistema regionalizado, formavam o grupo
de Alagoinhas para baixo, um exemplo, fazia um campeonato com jogos de ida e volta. O campeão do lado, digamos aqui, do lado norte da Bahia, um exemplo, depois se juntava para disputar o campeão e vice, fazia com os dois campeões no norte, sul, leste e oeste da Bahia, que é muito grande, entendeu? Fazia os 4 melhores classificados e ali você fazia a unificação final. Você daria oportunidade para ter mais jogos, talvez o custo fosse um pouquinho maior, mas você teria mais prazer, você teria mais possibilidade de revelar jogadores. Às vezes você tem um belo jogador atuando em Euclides da Cunha, um jogador de 17 anos. Joga 3 partidas. Joga 6 partidas, ele não teve uma sequência. O garoto está sendo lançado prematuramente. Hoje um jogador de 16 anos, ele já tem que estar pensando em jogar no Intermunicipal, digamos assim, numa seleção de ponta, para ele ser lançado aos poucos, né? Na sequência da competição, aí no 5º jogo ele já vai estar titular. Aí 6º, 7º, 8º jogo é ali a hora de deslanchar, para chegar no ápice da sua forma lá na frente. Mas de repente em 6 jogos ele pode ser esquecido ali, pode ser marginalizado. Então, essa forma administrativa da Federação Baiana de Futebol, ela tem que ser repensada. Edinaldo já tem 30 anos que está à frente da federação, né? Pela primeira vez tinha a oportunidade de ter um candidato de oposição, coisa que não aconteceu, porque a eleição ela foi antecipada. Eu acho que não foi de uma forma correta, né? E isso gerou muita especulação na imprensa baiana. Não sei como a imprensa reagiu, porque eu estou um pouquinho distante, eu estou sempre viajando pelo mundo afora. Mas o que nós torcemos realmente, Paulo, é que o futebol baiano ele seja reinventado, ele seja repensado, né? Que a gente possa ter melhoras assim para o futuro, principalmente no futebol do interior, que será muito importante para a consolidação do futebol do interior, porque os clubes do interior da Bahia, se você analisar bem, todos eles ao término do Campeonato Baiano, o déficit financeiro é enorme. É enorme. É que é verdade. Aí vem folha. Pra ver negócio de justiça, né? Vem as intervenções trabalhistas, vem as pendências financeiras que muitas vezes os clubes deixam na cidade. Isso é ruim para a imagem do futebol baiano e desgasta o dirigente, ele perde o estímulo. Bom, como é que eu vou formar meu time se eu só tomo pancada, se eu não tenho retorno financeiro, se eu não consigo vender um jogador? Aí daqui a pouco todo mundo está desistindo. E nesse novo projeto do Atlético de Alagoinhas, que chegou à primeira divisão com méritos, ele tem que começar a pensar grande, pensar em dar um passo lá adiante. Para o ano a Catuense voltar a disputar a segunda divisão. Tu imagina a cidade de Alagoinhas com 2 times disputando a primeira divisão, a visibilidade que vai ter. Muito boa. A projeção que vai dar os jogadores da cidade é uma coisa fantástica. É pro comércio, para tudo. Para tudo, porque o comércio do futebol é muito rico. É muito rico, ele injeta um ânimo na economia local. Aí daqui a pouco você vai vender camisas da Catuense aí aos montes. Pra você ter ideia, o projeto de marketing do Cristiano Ronaldo, né, de venda de camisas dele, superou todas as expectativas do Real Madrid. Quando o Neymar chegou no PSG, da mesma forma. Aí daqui a pouco você traz um grande jogador, naquele projeto que eu te falei, trazer jogadores de menor expressão de clubes emprestados, e traz um grande jogador a nível nacional para o Atlético de Alagoinhas. Aquele cara vai ser referência, todo mundo vai querer vestir a camisa dele para ir no estádio. E se o time começa a ter resultados, a tendência é aquilo ali multiplicar-se cada vez mais. Então é isso, Paulo. Nós estamos aí para ajudar no que for possível, ajudar profissionalmente, né, volto a dizer. E estou à sua inteira disposição e do povo de Alagoinhas para a gente compartilhar ideias e desenvolver um projeto aqui para o futuro em termos de retorno desse projeto, Paulo. Eu queria agradecer ao nosso amigo Beto, né? Esteve aqui nessa edição especial do programa Central do Esporte, que volta na segunda-feira. Muito obrigado a todos e até lá. Abraço, Paulo. Mais tarde nós estaremos todos juntos lá no campo da Catuense. TV Alagonete. Ficou difícil pagar o seguro do seu veículo? A Coopercar tem a melhor opção. Por apenas R$ 69,90 mensais, você conta com assistência 24 horas, rastreamento e monitoramento. Trabalhamos com mais de 16 seguradoras. Coopercar, o segredo do nosso sucesso é Jesus.